Bom dia, pessoal! Aqui é o professor Lucas e na aula de hoje vamos falar sobre equações do primeiro grau. Nesta aula estaremos discutindo o que caracteriza uma equação do primeiro grau e como resolver esse tipo de equação. Nas aulas anteriores, discutimos sobre expressões numéricas e algébricas. Quando relacionamos essas expressões através de uma igualdade, chamamos essa relação de equação. Uma equação será classificada como do primeiro grau quando toda variável da equação apresenta expoente igual a 1 e na existência de mais que uma variável, a única relação entre elas deve ser dada através de adições e subtrações. Notem que ambas equações apresentadas aqui são equações de primeiro grau, já que satisfazem as condições dadas. Vamos ver mais alguns exemplos de equações que são do primeiro grau para fixarmos bem como reconhecê-las. A equação 2x menos 3 igual a 1 é uma equação do primeiro grau, pois temos uma igualdade de expressões e a única variável que aparece é a variável x, que apresenta seu expoente igual a 1. A equação 5a menos 3b igual a 7a mais 5 também é classificada como uma equação do primeiro grau, pois apesar de uma das expressões apresentar duas variáveis, temos que ambas apresentam expoente igual a 1 e a relação apresentada entre as variáveis, neste caso, é de subtração. Vamos agora visualizar alguns exemplos de equações que não são do primeiro grau. É importante sabermos reconhecer as diferentes classificações, pois, de acordo com a categoria em que a equação se encontrar, acarretará em uma diferente abordagem para a resolução. Notem que esta equação não é do primeiro grau, pois, neste caso, um dos termos, a variável x, apresenta o expoente igual a 2. Esta equação se classifica como uma equação de segundo grau e estaremos estudando esse tipo de equação nas próximas aulas, mas agora não se preocupem com ela. Esta outra equação não é uma equação do primeiro grau, pois a expressão do lado direito do sinal de igual apresenta uma multiplicação entre as variáveis x e y, e como vimos, para ser uma equação do primeiro grau, diferentes variáveis devem apresentar relação apenas de soma ou subtração. Antes de aprendermos como resolver equações do primeiro grau, vamos ver algumas propriedades que essas equações apresentam. Uma forma de enxergar uma equação é como se fosse uma balança de pratos em equilíbrio. Vamos tomar como exemplo a equação menos 7 menos 4x igual a 4x mais 1. Cada lado da equação é como se estivesse em um prato. Da mesma forma que podemos rodar uma balança que os pratos manterão em equilíbrio, isso também é uma propriedade das equações. Então, notem que reescrever uma equação trocando a expressão do lado esquerdo com a expressão do lado direito não altera nossa equação, sendo chamada de equações equivalentes, já que ambas terão o mesmo resultado. Outra propriedade das equações que irá nos auxiliar em sua resolução é o fato de podermos realizar a mesma operação em ambos os lados da equação. Da mesma forma que se adicionarmos ou retirarmos, por exemplo, uma mesma quantia da balança, ela continuará em equilíbrio, também podemos fazer isso em nossas equações. Neste exemplo, foi adicionado o valor de 4x em ambos os lados da equação, gerando uma equação equivalente como apresentado. Assim, tanto a primeira equação quanto a segunda ou a terceira, todas elas irão dar um mesmo resultado. Veremos que solucionar uma equação do primeiro grau consiste em isolar a variável da equação e as propriedades apresentadas anteriormente irão nos auxiliar nesta tarefa. Uma forma de enxergar como resolver uma equação do primeiro grau consiste em simplesmente determinar qual número poderia substituir x de forma que a igualdade resultante seria verdadeira. Note que equações podem apresentar uma solução, mais que uma ou mesmo nenhuma, dependendo do problema. Veremos que equações do primeiro grau apresentarão o máximo de uma solução, dependendo do conjunto em que é permitido que nossa resposta esteja. Considere a equação do primeiro grau x menos 3 igual a 2. Essa equação pode ser vista como a seguinte pergunta: qual é o número que, quando subtraído 3, será igual a 2? Pensando um pouco, conseguimos encontrar que o único número que responde essa pergunta é o número 5, pois 5 menos 3 é igual a 2. Neste caso, então, x é igual a 5 e nossa equação estaria resolvida. Porém, com frequência iremos nos deparar com equações mais elaboradas, de forma que não seja tão evidente o valor de x,
e por isso é importante termos algumas técnicas para solucionar a equação isolando a variável x utilizando as propriedades vistas nesta aula. Vamos resolver de modo mais formal nossa equação x menos 3 igual a 2. Como queremos isolar x, temos que fazer com que o número menos 3 desapareça do lado esquerdo da nossa equação. Para isso, vamos então somar 3 em ambos os lados da nossa equação. Com isso, menos 3 mais 3 irá se cancelar, e do outro lado teremos a expressão 2 mais 3, que resulta em 5. Assim, obtemos como esperado o resultado x igual a 5. Vamos resolver mais uma equação. Considere 4x mais 1 igual a menos x mais 16. No intuito de fazer com que minha variável x fique somente do lado esquerdo da equação, por exemplo, posso somar x em ambos os lados da equação. Assim, no lado direito teremos menos x mais x se cancelando, enquanto no lado esquerdo podemos simplificar 4x mais x igual a 5x. Agora que temos a variável x de um lado, vamos isolá-la. Para isso, basta subtrairmos 1 de ambos os lados da equação. Dessa forma, chegamos a 5x igual a 15. Notem que ainda não temos o valor de 1x, pois aqui temos o 5 multiplicando nossa variável. Neste caso, podemos dividir ambos os lados da equação por 5, onde conseguimos simplificar o lado esquerdo como desejávamos, enquanto o lado direito da equação fica 15 dividido por 5, que é igual a 3. Como 1x é equivalente a x, obtemos a solução desejada, que é x igual a 3. Uma coisa interessante a respeito das equações é que podemos verificar se nossa resposta está correta simplesmente substituindo a variável pelo valor encontrado. Sendo assim, temos da nossa equação inicial que o lado esquerdo fica com a expressão 4 vezes 3 mais 1, enquanto do lado direito temos menos 3 mais 16. Realizando as multiplicações e regras de sinal, finalizamos realizando somas e subtrações necessárias, obtendo o mesmo valor em ambas as expressões. Isso significa que, de fato, nossa resposta x igual a 3 está correta. Vamos finalizar esta aula com um exercício em que poderemos modelar sua solução através de uma equação do primeiro grau, já que, como vocês bem sabem, situações reais dificilmente virão através de uma equação pronta, sendo necessário que saibam construí-la sempre que necessário. Dois amigos pretendem fazer uma festa em que será necessário um total de R$4.000. Sabendo que um amigo consegue juntar R$300 por mês e atualmente tem R$150, enquanto o outro consegue juntar R$100 por mês e já tem R$650, determine quantos meses serão necessários para que juntos juntem a quantia desejada. Bem, como queremos determinar o número de meses necessários, vamos considerar esse valor igual a x, já que é desconhecido. Pelo enunciado, vimos que o que chamaremos de amigo 1 já tem R$150 e a cada mês ele terá R$300 a mais. Ao se passar x meses, ele terá seus R$150 iniciais mais 300 vezes x. Da mesma forma, podemos afirmar que ao se passar x meses, o segundo amigo terá seus R$650 iniciais mais 100 vezes x, que é o valor que consegue guardar a cada mês que passa. Sendo assim, o total de dinheiro que os dois juntos terão será a soma das expressões obtidas. Neste problema em particular, queremos saber quando esse total será igual a R$4.000, obtendo assim nossa equação. Somando os termos similares para simplificar a expressão do lado esquerdo da equação, realizando operações para isolar as variáveis dos números e isolando por fim a variável de interesse, obtemos x igual a 8. Lembrando, procurem substituir o valor de x igual a 8 na nossa equação inicial para verificarem que a solução está correta. Logo, obtemos que serão necessários 8 meses para juntarem o dinheiro. E aqui eu lanço o desafio dessa aula. Se tivéssemos um problema com o mesmo enunciado, porém chegasse na resposta da equação x igual a 5 sobre 2, que é igual a 2,5, qual a resposta que você daria para essa pergunta? Notem que utilizamos a resposta da equação para responder a pergunta e não simplesmente encerramos o exercício ao solucionar a equação. Com esse desafio, encerramos a aula de hoje. Fiquem à vontade em perguntar caso tenham dúvidas e até a próxima aula. Valeu, pessoal!